Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, do versículo 15 ao 22. Gênesis 17, 15 a 22. Diz assim então as Escrituras: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Vamos orar. Nosso santo Deus, ó Pai bendito e eterno, nós rogamos teu auxílio para esse tempo em que estamos diante da tua santa e poderosa palavra, para que as preocupações que porventura tenham chegado aqui junto conosco não venham nos impedir, ó Deus, de ouvir atentamente a tua palavra, mas que o teu Espírito nos ajude a termos nosso coração quieto e atento ao que a tua palavra diz, e que o Senhor use essa poderosa palavra, Sagradas Escrituras, para nos fazer, ó Deus, perceber a tua grandeza, nos fazer perceber a tua bondade, o teu poder, do quanto nós somos abençoados por te servirmos, de que estamos sempre debaixo do teu cuidado e que devemos te glorificar, devemos viver uma vida que te agrada, devemos viver em santidade, fidelidade, paciência, sabendo que o Senhor é poderoso para cumprir as muitas promessas que o Senhor nos tem feito. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Nesse capítulo 17 aí de Gênesis, em mais um episódio da nossa série Nos Passos de Abraão, ou como alguns preferirem, como o irmão Marcos, Nos Rastros de Abraão, nós estamos estudando aqui nesse trecho, nesse capítulo, a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. Na verdade, se trata mais de um episódio sobre Deus do que mesmo sobre Abraão. E hoje nós vamos, nesse texto que eu li, vamos ver a terceira parte aí deste episódio, desse diálogo que Deus tem com Abraão, onde ele está reafirmando a sua aliança, reafirmando as suas promessas. Deus está aqui garantindo a Abraão que ele cumpriria sim a sua parte na aliança. Deus está garantindo a Abraão que ele vai cumprir aquelas promessas que ele tinha feito a Abraão. O primeiro ato de Deus que nós vimos aqui, na primeira parte desse episódio, foi que Deus mudou os nomes de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. E esses novos nomes estavam ligados ao cumprimento da promessa, a essa promessa que Deus tinha feito de fazê-los uma grande nação. Deus mudou
os nomes agora, especialmente o de Abraão, para que o seu nome, que antes era Abrão, agora sendo Abraão, que significa pai de multidão. Antes Abrão, pai exaltado, agora Abraão, que significa pai de multidão, porque era isso que Deus iria fazer dele quando Deus cumprisse a sua promessa. Aí no versículo 5, no final do versículo 5, Deus diz: porque por pai de numerosas nações te constituí. Também nós vimos que Deus, além de tratar do nome de Abraão, do nome de Sarai, Deus também tratou do seu próprio nome. Ele começou essa conversa aqui com Abraão, se apresentando como o Deus Todo-Poderoso. No versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E até então, Abraão conhecia esse Deus como o Senhor do céu e da terra, que era o Deus Altíssimo, ou El-Ion, e agora Deus se apresenta a ele com esse novo nome, até então desconhecido para Abraão, que é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então esse Deus é o Deus que está falando com Abraão, o Deus que, além de ser o Criador do céu e da terra, o Senhor do céu e da terra, além de ser o Deus Altíssimo, pelo fato de não ter um ser semelhante a Deus, superior a Ele, esse Deus, Ele também pode fazer todas as coisas. É o Deus capaz, muito capaz, de fazer todas as coisas. Por isso Ele promete, inclusive, coisas aparentemente impossíveis, porque para Ele é muito possível fazer aquilo que Ele prometeu. Na segunda parte deste episódio, nós vimos o segundo ato de Deus como garantia de que ele iria cumprir o que prometeu. Deus deu a Abraão responsabilidades, tanto a ele como a sua descendência. Abraão e a sua descendência teriam a responsabilidade de andar com integridade diante de Deus, andar em obediência a Deus, e eles deveriam também carregar um sinal que indicavam que eles participavam do povo da aliança. Esse sinal que estaria nos homens seria a circuncisão. E nós temos, à medida que olhamos para esses episódios de Abraão, e esse aqui falando dessa reafirmação das promessas de Deus, nós temos aproveitado para fazer ou perceber os paralelos com a aliança que Deus tem feito conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Nós também fazemos parte da descendência de Abraão, não a descendência nacional, não a descendência biológica, não somos judeus, não nos tornamos judeus ao crermos em Cristo, nós não fomos circuncidados fisicamente, mas nós fazemos parte da descendência espiritual de Abraão, e sim fomos circuncidados, ou usando a terminologia do Novo Testamento, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O nosso coração foi selado com o Espírito Santo. Não, como eu já disse, não para fazermos parte da nação de Israel, mas da descendência da fé. Nós fazemos parte do povo de Deus chamado igreja. O povo que é formado por pessoas que se arrependeram de seus pecados e que confiaram e confiam em Cristo como seu Salvador. E esses mesmos também são selados pelo Espírito Santo. A igreja é esse povo, o povo que se arrependeu de seus pecados, que confiou em Cristo como seu Salvador e que é selado pelo Espírito Santo. E é este Espírito que habita em nós, que nos permite, que nos capacita a desfrutarmos de um relacionamento com Deus. Esse Espírito que habita em nós é a marca, é a garantia de que as promessas que Deus ainda não cumpriu, Ele há de cumpri-las. E por enquanto, as portas estão abertas para qualquer pessoa que queira fazer parte deste povo, a igreja. Por enquanto, as portas estão abertas para você fazer parte da igreja. Por enquanto, ainda está lançado o convite para você se arrepender de seus pecados, confiar em Cristo como seu Salvador,
Por enquanto, Deus ainda está selando pessoas com seu Espírito, aqueles que decidem seguir a Cristo. Então, caso você ainda não seja um seguidor de Cristo, a nossa mensagem é: aproveite, buscai o Senhor enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz Isaías 65:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, clamai por ele enquanto está perto. Isso sugere que haverá um tempo em que ele não estará mais perto, não será mais possível invocar o nome do Senhor. Esse episódio da vida de Abraão fortalece a nossa confiança em Deus, de que ele certamente cumprirá as suas promessas. E essa confiança que nós temos em Deus, quando ela é fortalecida, quando ela é regada, ela fortalece também a nossa esperança. Nós confiamos em Deus. Quando essa confiança é fortalecida, a esperança que temos em Deus também é fortalecida. E quando a nossa esperança é fortalecida, o nosso ânimo, a nossa alegria também é fortalecida. E juntamente com isso, aumenta também a nossa disposição para as nossas obrigações espirituais. Então, é importante que a nossa confiança em Deus seja fortalecida. E é o que esse episódio faz também, fortalecer a nossa confiança em Deus, por sabermos que Ele certamente cumprirá as suas promessas. Que nós não estamos servindo a um Deus que faz promessas, mas que a gente fica na dúvida: será que Ele realmente vai fazer aquilo que Ele disse? Nós o seguimos tranquilamente, porque sabemos que Ele está o tempo todo cuidando das nossas vidas, como Ele prometeu, e que as bênçãos que Ele tem prometido para o futuro, um futuro próximo e um futuro até mais distante, que tudo isso Ele vai cumprir. Então nós vamos aqui para essa terceira e última parte desse episódio. O tema de todo o episódio é a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. E agora, nessa terceira parte, que seria o terceiro ato de Deus para reafirmar a sua aliança, esse terceiro ato de Deus é dar uma data. Ele tinha dado novos nomes para Abraão e para Sara, para Abrão e Sarai. Ele deu responsabilidades para Abrão e a sua descendência. E agora ele dá uma data para Abraão acerca do nascimento do filho que ele tinha prometido. Então, Gênesis 17, no versículo 21, Deus diz aí para Abraão: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Antes de prosseguirmos, vamos tentar revisar aqui as promessas que Deus tinha feito a Abraão. O que realmente Deus tinha prometido para ele. Nós encontramos as promessas de Deus em Gênesis 12, de Deus para Abraão em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, ele vai fazer aqui também, fazer essa promessa aqui no capítulo 17, mais à frente no capítulo 22, mas até esse momento da história, nós passamos pelo capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, onde Deus, ele faz promessas a Abraão. E quando nós juntamos e comparamos essas 3 vezes que Deus falou as suas promessas, nós vamos concluir que as promessas são essencialmente 3. Deus prometeu uma descendência, Deus prometeu uma terra para essa descendência, e prometeu que por meio dessa descendência de Abraão, as nações seriam abençoadas. E dentre essas 3, podemos dizer que a promessa-chave é a da descendência, ou do descendente. As outras promessas vão girar em torno dessa promessa de uma descendência. Por exemplo, a promessa de uma terra era necessária porque essa descendência iria precisar de um lugar para habitar.
E seria a partir dessa descendência que as demais nações também seriam abençoadas. Então, a promessa da descendência é o coração dessas promessas que Deus fez a Abraão. E é por isso também que, quando você vai lendo aqui a narrativa de Gênesis, se você não conhece, vamos imaginar que você nunca leu o livro de Gênesis, nunca ouviu nada sobre Abraão, você pega o livro de Gênesis, e aí quando chega no capítulo 12, tem esse homem que Deus chamou lá de um lugar distante para um lugar desconhecido, Deus promete para ele esse filho, e aí você vai lendo e vai criando aquela expectativa em você também, desse descendente. Quando é que Deus vai cumprir essa promessa e dar um descendente para esse homem? É como se você de fato estivesse assistindo aqui essa série da vida de Abraão, e lá no começo dessa história Deus fez essa promessa. A série começa já lá no início dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, eu darei uma terra à tua descendência. E a história vai se desenrolando e fica aquela expectativa: quando é que vai vir esse descendente? Quando essa promessa será cumprida? E aí, quanto mais o tempo passa, parece que vai se tornando mais distante a possibilidade desse descendente chegar, dessa promessa ser cumprida. Parece que vai se tornando mais impossível que de fato essa promessa seja cumprida. Lembra que nesse ponto da história, aqui em Gênesis 17, Abraão tem 99 anos. E já faz 24 anos desde que Deus fez essa promessa pela primeira vez. Tente se colocar no lugar de Abraão ou de Sara. Eles saíram daquele lugar distante para esse lugar desconhecido. Estão ali já há algumas décadas. Passa dia, passa ano. E o curso natural da vida vai tornando impossível que essas promessas sejam cumpridas. O tempo passou e agora nós temos um casal de velhos. Abraão e Sara já estão bem velhos. Abraão 99 anos, Sara 90 anos, e eles já estão aqui, nós percebemos, já sem expectativa de que eles realmente iriam gerar um filho. Por exemplo, aí no versículo 17, quando Deus disse para Abraão que Sara iria dar luz a um filho, no versículo 17, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: há um homem de 100 anos, isso ele só pensou, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então eles já tinham perdido as expectativas de que um filho por meio deles, desse casal, de fato iria nascer. Outro detalhe, Sara já tinha passado o tempo dos ciclos menstruais. Lá em Gênesis 18, um outro momento, ainda nesse período que Deus fala de novo com eles, lá diz Gênesis 18:11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. E ainda tinha um outro detalhe mencionado lá no início: ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, aos olhos humanos, considerando as circunstâncias naturais, seria impossível para este casal de velhos ter um filho, gerar um filho. E Abraão estava considerando tudo isso, e por isso ele estava convencido de que o seu descendente, que herdaria a terra que Deus prometeu, o seu descendente, por meio do qual Deus abençoaria o mundo, seria aquele filho que ele teve com a sua escrava Ismael. No versículo 18 aí, quando Deus tinha dito que Sara iria ter esse filho, e Abraão considera que ele já está velho, ela também já está velha. No versículo 18 disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Ele traz essa sugestão: Senhor, eu não tenho mais como ter filhos, vamos aproveitar Ismael, que já tem aí 13 anos. Mas, apesar dessas impossibilidades,
a promessa foi feita pelo Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Deus se apresentou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, ele não se incomoda e não se sente ameaçado pelas circunstâncias. Deus não se incomoda e não se sente ameaçado por dificuldades circunstanciais. E agora ele dá para Abraão uma data. Independente de todas essas dificuldades, adversidades, impossibilidades naturais, Deus dá para Abraão uma data em que ele iria cumprir a sua promessa. No final do versículo 21, vou ler o versículo 21 todo: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo, daqui a 1 ano. O descendente que Deus tinha prometido há tanto tempo, enfim, iria nascer daqui a 1 ano. Veja que aquilo que era obstáculo para Abraão, não era de modo nenhum um obstáculo para Deus. Embora não tivesse sido revelado antes para Abraão, Deus não tivesse dito isso antes, mas Deus já tinha uma data determinada em sua agenda para cumprir a sua promessa. Durante esses 24 anos que se passaram, desde que Deus chamou Abraão, ele não tinha dito nenhuma data, mas na agenda de Deus essa data já estava marcada. Irmãos, este episódio nos ensina uma máxima sobre Deus. Escute: Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, e Ele o fará do modo e no tempo que lhe trarão mais glória. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, e Ele o fará do modo e no tempo que lhe trarão mais glória. E nós vamos ver cada uma dessas, dividir aqui essa máxima em partes para a gente pensar sobre ela. Essa primeira parte: Deus é poderoso para cumprir o que prometera, o que prometeu. No versículo 1, é assim que Deus já se apresenta, é a primeira palavra de Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 18, em que Deus vai de novo conversar com eles sobre o nascimento de Isaque, lá no versículo 14, é dito: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E a resposta para essa pergunta é não. Para o Senhor não há coisa difícil demais. Então, as adversidades, as dificuldades e até mesmo as impossibilidades para nós de fazer algo, não são nada disso, dificuldade ou adversidade para Deus. Deus não é limitado ou impedido pelas circunstâncias. A idade e outros fatores não eram obstáculos para Deus cumprir aquilo que Ele tinha prometido para Abraão. Era impossível para Abraão? Sim, mas para Deus isso não gerava o menor grau de dificuldade. Deus não teria que se esforçar um pouco mais se Ele quisesse ter que manter a sua palavra e cumprir a promessa. Não. Quanto às promessas de Deus, nada o incapacita de cumpri-las. Quanto às promessas de Deus, nada o incapacita de cumpri-las. E Jesus Cristo, Ele aplica essa verdade à questão da salvação. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 25. O contexto que Jesus Cristo tinha tido aquela conversa com o jovem rico, em que esse jovem chegou demonstrando interesse para herdar a vida eterna. Jesus Cristo disse algumas coisas que ele tinha que fazer, se ele observava a lei, ele disse que sim. Jesus disse que só faltava uma coisa, e quando Jesus disse o que era, ele teria que abrir mão das suas riquezas, e então ele teria um tesouro no céu, e assim ele poderia seguir a Cristo. Ele se retirou triste. E aí Jesus Cristo vai dizer no versículo 23 para os seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Eles, os discípulos, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Para essa pergunta, quem pode ser salvo? A resposta é: para os homens é impossível. Contudo, para Deus, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. A salvação é um exemplo de algo que para o homem é impossível. Nós não podemos, a exemplo desse jovem que tinha acabado de falar com Cristo aqui, nós não podemos ser salvos ou entrar no reino de Deus por causa da nossa sinceridade. Nós não podemos nos salvar pelo conhecimento do que é certo e do que é errado, como esse jovem tinha. Nós não vamos ser salvos pela nossa obediência à lei ou por nossos atos de bondade. Todas essas coisas que nós podemos fazer, elas são inúteis quanto à salvação, porque elas não são contadas para a salvação. Por isso, quando Jesus disse aqui que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, os discípulos, seus discípulos, ficaram espantados. Eles ficaram sobremodo, versículo 26 diz que eles ficaram sobremodo maravilhados, espantados, admirados com isso. Foi algo que perturbaram eles essa palavra de Cristo. E eles disseram entre si: então quem pode ser salvo? Se uma pessoa que tem condições de fazer boas obras, de ajudar o próximo, que é abençoado por Deus, porque o entendimento é que se alguém era rico é porque essa pessoa estava recebendo o favor de Deus mais do que os outros. Se essas pessoas, para elas é impossível ser salva, o que se dirá das pessoas pobres? Se não havia esperança para um rico, sinal de que era abençoado por Deus, então ninguém mais pode ser salvo. Essa foi a conclusão que eles chegaram aqui. Então, quem pode ser salvo? E de fato essa é a conclusão correta. Ninguém pode ser salvo por seus esforços, ou méritos ou condição social. Para o homem, salvar-se é impossível, mas não para Deus. O que foi que Jesus disse? Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E quanto à salvação, somente Deus é capaz de salvar o homem. Por isso que o mérito da salvação é exclusivamente de Deus. O mérito da salvação é exclusivamente de Deus. Não estamos dividindo aqui uma parcela de contribuição na salvação, de maneira que Deus faz a parte dele, os seus 90%, os seus 98% para podermos ser salvos, mas aí agora cabe a nós homens fazermos os outros 10% ou 2%, para então sermos salvos. E aí lá, na eternidade, nós podemos dizer: parabéns, Senhor, pelos 90% ou 98% que tu fizeste. E Deus diz: obrigado, e muito bem pelos 2% que você fez. Não. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. O homem não é abençoado com a salvação até que ele reconheça essa sua incapacidade e clame pelo Senhor, invoque o Senhor para ser salvo. No caso de Abraão, Deus intencionalmente
podemos dizer que intencionalmente, Deus esperou se eliminar todas as possibilidades de Abraão ter esse filho prometido em condições normais, para que ficasse muito claro que aquele filho era de fato uma bênção. Aquele filho era o cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de Isaac seria um milagre de Deus. Deus age como um salva-vidas. Primeiro ele espera se esvair todas as suas forças, e aí só quando você para de lutar, de tentar se salvar por seus próprios esforços, é que ele então age. No final, nós não temos do que nos gloriar por termos ajudado o nosso salva-vidas, apenas agradecê-lo por ele ter feito tudo. Irmãos, o fato é que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Nós não o ajudamos a cumprir suas promessas, apenas aguardamos da maneira correta, temos que aguardar da maneira correta, que ele cumpra o que prometeu. Então a primeira parte dessa máxima é que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Mesmo que aos nossos olhos sejam impossíveis, ele há de fazer. A segunda parte dessa máxima é que Deus cumprirá as suas promessas do modo que lhe trará mais glória. Deus cumprirá as suas promessas do modo que lhe trará mais glória. Abraão imaginava aqui que, como ele já estava velho, Sara também já estava velha, então Ismael, que tinha sido gerado há 13 anos com Agar, a escrava, Ismael poderia ser, então, esse descendente. E é importante observarmos que Ismael surgiu de uma trama pecaminosa. Ele não seria descendente da aliança, como Deus deixa muito claro aqui, que não faria a sua aliança com ele. No versículo 19, Gênesis 17, 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Ismael não faria parte dessa aliança, não seria o descendente da aliança. Ele tinha culpa de fazer parte dessa história, Ismael não. Mas ele surgiu da falta de confiança em Deus, surgiu de corações que não souberam esperar por Deus. Ismael, podemos dizer, é fruto aqui de esforços da artimanha dos homens, em momentos que não confiaram em Deus. E como eu já disse, Deus esperou se esvair todas as possibilidades de o descendente ter nascido de circunstâncias ou em circunstâncias normais. O descendente prometido, ele nasceria em condições que seria inegável dizer que era uma ação miraculosa de Deus. Quando Isaac nascesse, esse era o quadro, essa era a situação. Ele só nasceu por causa de um milagre de Deus. Tanto é que no capítulo 21, que veremos futuramente, quando enfim nasce Isaac, no versículo 6, Gênesis 21 e 6, e disse Sara: Deus me deu Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Ela vai entender que a razão para ela estar com esse filho nos braços é o próprio Deus. Foi Deus quem agiu. E o Novo Testamento, quando vai falar da fé de Abraão, destaca exatamente esse ponto, em que ele e Sara não estavam em condições naturais de ter um filho. Mas mediante a palavra de Deus, a promessa de Deus, que está sendo reafirmada aqui no capítulo 17, que vai ser reafirmada de novo no capítulo 18, eles
passaram a guardar com fé que sim, eles seriam pais. Gostaria que pudéssemos ver Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículos 19 a 21. Romanos 4, 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, embora levassem contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava levando em consideração que o corpo dele já tinha amortecido, não fazia mais nada. Mas ele confiou na promessa de Deus. E no tempo determinado por Deus, ele e a sua esposa puderam gerar um filho. Hebreus 11, 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão e Sara tiveram um filho, não porque eles encontraram uma solução na medicina para o problema de esterilidade dela. Eles não tiveram um filho porque eram velhos, enxutos. Está muito claro que se trata de uma bênção de Deus, de uma ação de Deus, de o poder de Deus sendo executado para que eles tivessem esse filho. Deus agirá de modo que a glória seja atribuída somente a Ele. No cumprimento das suas promessas, Deus agirá para que a glória seja atribuída somente a Ele e não seja dividida com ninguém. Irmãos, esse mesmo cuidado Deus tem quanto à salvação, de não dividir a sua glória com ninguém. Por exemplo, quem deve ser agradecido, admirado e glorificado por nossa salvação? De quem é o mérito da nossa salvação? Deus e somente de Deus. Somente Ele deve ser glorificado pela salvação do homem. E, infelizmente, há pessoas que, intencionalmente ou não, pessoas que querem um pouco dessa glória. Por exemplo, nós, evangelistas, nós somos os porta-vozes da mensagem que Deus usa para salvar. E é só isso que nós somos, os porta-vozes. Nós somos apenas os vasos que carregam a mensagem que salva. Nós não podemos receber a glória pela salvação de alguém, de alguém que nós evangelizamos, porque não fomos nós que salvamos. O poder não partiu de nós. Então, evangelistas, cuidado para não buscar essa glória para si. Que é o que alguns evangelistas têm feito. Eles parece que estão muito mais interessados em que alguém veja que eles estão evangelizando. Estão mais interessados que outros vejam que ele conduziu alguém a Cristo e essa pessoa fez a sua confissão de fé e então as pessoas de alguma forma o elogiem por causa disso. Estão mais interessados com esse reconhecimento muito mais do que a própria salvação daquele que está sendo evangelizado. E nessa busca de glória para si, esse tipo de evangelista acaba apressando as pessoas a fazer uma confissão, a tomar uma decisão, quando ela ainda não está, de fato, preparada para isso. Porque quanto mais rápido alguém tomar uma decisão, mais cedo ela vai receber algum reconhecimento, alguma palavra de gratidão. Cuidado, cuidado. Os nossos esforços em prol de que mais pessoas confessem fé em Cristo devem ser feitos, sim, esses esforços devem ser feitos, devem ser intensificados,
mas eles não podem ser motivados pelo nosso desejo de reconhecimento, de receber uma palavra de gratidão. Que evangelista! Deus não divide a sua glória com ninguém. Lá em 2 Coríntios 4:7, falando do evangelho, diz: temos, porém, este tesouro, que é o evangelho, que é a palavra de Deus, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O importante entre o evangelista e o evangelho não é o evangelista em si, é o próprio evangelho. O que é poderoso não é você, evangelista, com a sua capacidade de falar bem, de ilustrar bem, é o próprio evangelho. Então que a glória seja dada ao evangelho, ao próprio Deus, e não a nós evangelistas. Quando se trata de salvação, nem o evangelista, nem o evangelizado podem falar como se eles tivessem facilitado as coisas para Deus. Que alguns que são evangelizados, que chegaram a confessar a fé em Cristo, às vezes se posicionam dessa maneira. Que fulano lá não crê em Cristo por causa disso e daquilo, mas meu coração já estava mais fácil, eu não dei tanto trabalho para Deus. É como se pudesse dizer: Deus deu sorte de contar comigo. Não. Deus agirá do modo que lhe trará mais glória. Que ele seja então glorificado. A última parte dessa máxima: Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, e ele o fará do modo e do tempo que lhe trará mais glória. A última parte é essa: ele cumprirá a sua promessa no tempo que lhe trará mais glória. Voltando a Gênesis 17, de novo no versículo 21, Deus diz: a minha aliança estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, se completariam 25 anos desde que Deus fez a promessa pela primeira vez. E é interessante que durante todo esse tempo até aqui, durante esses 24 anos, Deus não tinha revelado ainda para Abraão quando ele teria esse filho. Ele poderia ter feito isso? Poderia, mas não fez. Quando ele chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, Deus não disse: Abraão, vai para essa terra que eu vou te mostrar, e daqui a 25 anos você vai ter um filho, eu vou lhe dar um filho. Deus não disse isso. Ele apenas disse e repetiu ao longo desses anos que ele daria uma descendência, mas em momento nenhum, até aqui, ele especificou uma data. Ele não tinha revelado previamente o momento exato do cumprimento da promessa. E o fato de Deus não ter revelado isso antes, quando é que o filho de Abraão iria nascer, não é porque Deus não tivesse já uma data marcada. Não é isso. Não aconteceu que Deus chamou Abraão, e aí só agora, depois de 24 anos, Deus pensou: eu acho que está no tempo. Eu acho que seria bom ser agora, Abraão ter esse filho. Eu acho que daqui a 1 ano é o tempo certo para ele ter esse filho. Não. Desde o início, Deus já tinha a data determinada de quando é que ele iria dar esse filho para Abraão. Ele só não tinha revelado ainda. Só não tinha dito isso para Abraão. Deus, irmãos, especialmente Deus, tem tempo determinado para todas as coisas. Deus não sai por aí fazendo promessas a um e a outro, e aí depois ele fica pegando aqui a sua agenda e tentando encaixar as promessas nessa sua agenda, vendo quando é que ele vai poder cumprir
uma e outra dessas promessas. Não é assim que ele faz. Para todas as promessas de Deus, dentro do seu plano soberano, há tempo determinado para cada uma delas. Por exemplo, há ocasiões em que Deus revela alguns ou até todos os detalhes de um plano, de uma promessa que ele tem feito, e às vezes ele revela também o tempo exato para o cumprimento da promessa que ele faz, ou de um plano que ele vai executar. Por exemplo, no capítulo 15 aqui de Gênesis, Deus tinha revelado para Abraão que a sua descendência, que já iria se tornar uma nação, seria escravo lá em uma terra alheia, que seria a terra do Egito, e eles ficariam lá por 400 anos. E Deus dá mais detalhes, dizendo que só depois da 4ª geração é que eles vão voltar e se instalar nessa terra que Deus iria dar para eles. Então Deus é bem específico de dizer, inclusive, o tempo. Um outro exemplo, através do profeta Daniel, Deus revelou o momento da chegada do Messias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, em que Deus ele vai revelar o momento da chegada do Messias e também quando ele seria morto. Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 25, a partir do verso 25. Então, o anjo enviado de Deus disse aí para Daniel, Daniel 9, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nessa época, os judeus estavam exilados na Babilônia, e aí desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, que seria o Messias, 7 semanas e 62 semanas. No versículo 26, depois das 62 semanas, será morto, ungido, e não estará. Nessas semanas, 7 semanas e 62 semanas, que dá o total de 69 semanas, semanas de 7 anos, daria um total de 483 anos. Então, o que está sendo dito aí é que depois da ordem que fosse dada para restaurar Jerusalém, iriam passar 483 anos, então viria o Messias ungido, e depois disso ele seria morto. Então Deus dá a quantidade de anos bem específico. E aí no ano 445 a.C., o rei Artaxerxes, é ele quem faz esse decreto, ele que autoriza a reconstrução de Jerusalém, e aí contando 483 anos depois disso, o Messias, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, debaixo das pessoas, dos louvores das pessoas, bendito que vem em nome do Filho, bendito que vem em nome do Senhor, Filho de Davi, debaixo daqueles louvores lá, exatamente quando se completam ali esses 483 anos. E uma semana depois, ele é morto. Então, é um exemplo de que às vezes Deus revela o cumprimento de suas promessas com detalhes e com data específica. Outras vezes, Deus ele faz a promessa, ele revela o que ele pretende fazer, mas ele não dá muito detalhes sobre o tempo, e aí só mais à frente é que ele diz um tempo específico, que é esse caso aqui de Abraão. Depois de 24 anos, foi que Deus passou para ele uma data específica de quando ele iria executar a promessa de dar um descendente. E outras vezes, Deus revela o que ele pretende fazer. Ele nos mostra qual é o seu plano, mas ele deixa em oculto os detalhes sobre o tempo. Ele não passa nenhuma informação sobre o tempo. Eu gostaria de ver um exemplo disso em Atos, capítulo 4, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 4.
Atos 1 e versículo 4. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele apareceu aos seus discípulos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é uma promessa que Jesus Cristo está fazendo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Em poucos dias, Deus iria cumprir essa promessa, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E aí, diante dessa promessa, os discípulos aproveitaram para fazer uma outra pergunta, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo, ou seja, nesse tempo em que nós fomos batizados com o Espírito, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quanto à restauração do reino de Israel, do instalar do reino do Messias de forma definitiva, Jesus Cristo diz: isso aí não cabe vocês saber, isso está reservado ao conhecimento do Pai. Lá em Mateus 24, versículo 36, também sobre essa vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, ele disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A promessa é que ele vem, mas quando ele vem, isso é algo reservado à autoridade do Pai. Então há coisas que nos foram reveladas, que vão acontecer. Deus já tem o dia e a hora marcado para acontecer, cada uma delas, mas isso não está revelado a nós. Não foi revelado para nós. Por exemplo, a promessa que nós cristãos mais aguardamos, eu espero que seja a promessa que você mais aguarda que seja cumprida, é o arrebatamento da igreja. Essa promessa foi feita há mais de 2000 anos, quando Jesus disse aos seus discípulos: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus fez essa promessa, mas ele não revelou o ano, o dia, a hora que essa promessa seria cumprida. E Deus, ele sabe exatamente o tempo. Para Deus já está tudo bem definido. O dia, o ano, o dia, a hora, está tudo lá, só aguardando esse momento exato para acontecer. Mas como ele não revelou para nós, cabe a nós aguardarmos que ela seja cumprida a qualquer momento. Nós não sabemos se na agenda de Deus não está lá 16 de abril de 2023. Nós não sabemos. Nós não sabemos se lá não está agendado para daqui a 10 anos, ou para daqui a milhares de anos. Nós não sabemos o dia e a hora. Por isso, desde os apóstolos, cada geração de crentes aguarda que o arrebatamento aconteça na sua geração. Os crentes da geração anterior a nós aguardavam que o arrebatamento acontecesse naqueles dias. Nós aguardamos que o arrebatamento aconteça em nossos dias. Se nós passarmos e o arrebatamento não acontecer, os cristãos da próxima geração vão também aguardar que o arrebatamento seja nos seus dias. Deus não revelou quando vai acontecer o arrebatamento, ou mesmo a segunda vinda de Jesus. E por isso para nós, o arrebatamento e a segunda vinda é algo iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Por causa disso, porque para nós pode acontecer a qualquer momento, não é que Deus, de repente, de supetão, eu acho que vai ser agora. Prepara aí que eu acho que eu vou mandar Jesus Cristo agora. Não, já está lá, tudo agendado, tudo planejado, determinado dia e hora. Mas para nós,
Pode ser a qualquer instante, é iminente. Por causa disso, sobre a segunda vinda, Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque nós não sabemos quando acontecerá a segunda vinda de Cristo, o que fazer? Vigiem. Mateus 25, 13, ele diz de novo, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Esse chamado à vigilância é um chamado com respeito à maneira que nós vamos viver. No contexto desses versículos que eu estou citando, Jesus estava citando exemplos de pessoas que viveram de forma relaxada e não se prepararam para o fato de que a qualquer instante o seu Senhor podia chegar. Então, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, precisamos vigiar, precisamos viver de uma maneira X. E falando mais específico sobre o arrebatamento, o apóstolo João disse, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Aqueles que têm a esperança de se encontrarem com Cristo, de se tornarem como Cristo, já agora, mesmo não sabendo quando exatamente isso vai acontecer, já agora estão vivendo de forma pura, assim como Jesus Cristo é puro. Você já pensou por quê? Já se perguntou por que que Deus não disse para nós o dia e a hora da vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja? Será que não seria mais fácil assim se ele tivesse dito o dia e a hora? Irmãos, é para o nosso bem que Deus não fez isso. É para o nosso bem que ele não nos deu uma data. Foi pensando em nossa santidade que Deus não revelou o que é que está lá na agenda dele. Você já imaginou como a gente iria viver se soubéssemos que Cristo, por exemplo, iria voltar daqui a 10 anos? Como é que você iria viver se você soubesse, Deus tivesse revelado para você? Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja em 2033. Como é que você iria viver esses 10 anos? Talvez 98% desse tempo a gente iria aproveitar. Viver de forma relaxada. Sem pregar mais, talvez, uma vida pecaminosa. E aí, quando estivesse se aproximando ali do dia, aí a gente iria começar a ficar mais alerta, se cuidar mais, tentar arrumar mais a nossa vida. Se você aguarda uma visita especial na sua casa no próximo sábado, está acertado, no próximo sábado, 7 horas da noite, vai chegar essa visita especial lá na sua casa. Durante a semana você ia seguir a sua vida normal, com a sua casa bagunçada igual a nossa. E aí talvez só sábado à tarde é que você iria trabalhar bastante para arrumar a sua casa, para na hora da sua visita especial estar lá tudo arrumadinho. Agora, está acertado que essa visita especial vai vir esta semana. Mas aí você não sabe exatamente qual é o dia. Pode ser a qualquer dia, a qualquer hora. Só sabe que é esta semana. Com certeza você iria passar a semana toda com a casa arrumada. Porque eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã. Vou cuidar da casa hoje. Vai que é hoje que vem. Vou deixar logo tudo arrumado hoje, porque vai que é amanhã de manhã. O silêncio de Deus sobre algumas datas com respeito às suas promessas é para o nosso bem. Abraão, durante esses 24 anos, em que ele não sabe exatamente quando Deus cumpriria a sua promessa, Abraão ele cresceu como servo de Deus. Não saber exatamente quando Deus cumpriria a sua promessa foi útil para o seu crescimento. Ele falhou algumas vezes, sim, mas ele cresceu muito mais. A sua fé no Senhor se fortaleceu, como diz lá em Romanos 4,19, sem enfraquecer na fé.
Irmãos, Deus cumprirá as suas promessas no tempo que lhe trará mais glória. Primeiro porque somente Ele pode fazer o que Ele prometeu fazer. Nós não o ajudamos no cumprimento das suas promessas. Quem poderia fazer Abraão ter um filho na sua velhice? Quem? Somente Deus. Era uma promessa que só Deus podia cumprir. O homem já tinha o corpo amortecido. A sua esposa já tinha passado o costume das mulheres. E além disso, Deus será mais glorificado na nossa vida, na maior parte do tempo, por não nos revelar algumas datas, porque nós vamos ser mais cuidadosos. Vamos passar mais tempo cuidando da nossa santidade. Eu gostaria de concluir esse episódio da vida de Abraão lembrando como devemos aguardar o cumprimento da promessa de Deus, especialmente essa da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Como viver? Em santidade. É isso que 1 João 3:3 nos orienta. A quem tem essa esperança se purificar a si mesmo, assim como ele é puro. Vivermos em fidelidade. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vem, então quando formos prestar contas, seria muito bom ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Porque nós cuidamos o tempo todo em sermos fiéis. E também aguardarmos com paciência. Tiago diz isso: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Vamos enfrentar tribulações, vamos enfrentar problemas, vamos aguardar com paciência que esse sofrimento, essas provações não serão para sempre. Deus há de vir nos buscar. Abraão falhou ao longo desses 25 anos. Nós já vimos algumas falhas dele. Ainda tem falha para nós vermos. E nós também temos falhado. Nesses meus 23 anos de crente, há muitas falhas, muitas falhas. Mas o que marcava a vida de Abraão não eram as suas falhas, elas estão relatadas na Bíblia. Mas não é a marca principal de Abraão as suas falhas. O que marca a vida dele é a sua fé. Uma fé caracterizada pela santidade, uma fé caracterizada pela fidelidade, pela paciência em esperar o tempo de Deus para cumprir as promessas que ele fez. E para nós, Deus fez muitas promessas. Ele tem uma aliança conosco. Ele também tem nos dado garantias de que cumprirá essas promessas. Deus também nos deu responsabilidades, Ele nos deu uma nova vida e uma nova maneira de viver, nos selou com o seu Espírito, mas Ele não nos deu uma data de quando essa labuta toda aqui vai terminar. Ele não nos deu uma data de quando Jesus vai voltar. Mas o certo é que no dia e na hora certa, marcada por Deus, Ele vai voltar. Então, já que isso vai acontecer, irmãos, vamos viver em santidade. Vamos cuidar em viver em santidade. Vamos buscar sermos mais fiéis ao nosso Deus em todas as coisas, como era Moisés, Daniel. Vamos também ser mais pacientes e, assim como Abraão, não nos enfraquecermos na fé. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vai cumprir o que nos prometeu. Será daqui a um ano? Não sabemos. Pode ser bem depois, pode ser bem antes também. Como nós não sabemos, estejamos sempre com a casa arrumada. Como você não sabe, esteja sempre com a sua vida arrumada. Vamos orar. Grande Deus, poderoso Pai, muito obrigado por termos sido lembrados nesta noite, por Tua palavra, de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu, o que nos prometeu, e de que o Senhor o fará do modo e no tempo que lhe trarão mais glória. Nos ajuda, Santo Deus, a, enquanto aguardamos a grande promessa da vinda de Cristo para nos buscar, sermos santos, fiéis, pacientes e
desenvolvermos, crescermos em todas as outras virtudes que mostram quem é um cristão. Que as nossas vidas estejam sempre arrumadas para quando o Senhor vier nos buscar. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém.